Dos mesmos criadores do Vercel e do Next.js, agora temos o Agent Browser, que é uma CLI que vai dar poder ao seu Cloud Code para poder estar fazendo várias automações web, seja fazendo scrapping, seja testando o seu site, preenchendo formulários, várias coisas, só que de uma maneira muito mais econômica do que estar utilizando MCPs e APIs. Por exemplo, usar o MCP do Chrome DevTools ou o MCP do Playwright, por exemplo, é muito mais econômico. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Esse é o repositório do Agent Browser, e já adiantando, não é um MCP e também não é um skill, certo? É uma CLI. Então aqui até que falam Browser Automation CLI for AI Agents. Já explica a diferença entre eles, tá? Então, caso vocês queiram dar uma olhada, aqui está o repositório, tá? Eu vou deixar na descrição o repositório para vocês acessarem. E aqui ele explica tudo por dentro, todas as coisas que ele faz e tudo mais. Beleza? E qual é a diferença entre um MCP e um CLI? Qual que é a diferença? Isso é uma dúvida muito comum, tá? O MCP é um servidor, enquanto o CLI é uma linha de comando. O processo é da seguinte maneira. Quando a gente está falando de MCP, o agente, né, que por exemplo, no nosso caso aqui o Cloud Code, antes dele abrir o navegador, aqui eu estou falando de comparações entre coisas que abrem o navegador, certo? Por exemplo, você tem ali um MCP do Chrome DevTools, do Playwright, que são MCPs que têm acesso a navegadores, tá? Essa é a comparação que eu estou fazendo aqui. Ou seja, o objetivo final é que o agente, né, o Cloud Code, ele abra o navegador e faça coisas lá dentro. O meio entre isso aqui é um servidor MCP, que é um protocolo. Então, o agente ele vai se conectar com esse servidor MCP. A partir disso, ele vai ver quais são as coisas que ele pode estar fazendo ali dentro. E com isso, ele faz as ações com base nessas instruções que está no MCP, tá bom? Então, o agente ele vai estar conversando com esse servidor via protocolo. E a partir disso, as ações vão acontecendo. Quando eu falo de CLI, a gente não tem o servidor MCP no meio. A gente tem o terminal. Então, o agente, ele basicamente vai estar fazendo comandos via terminal, via prompt de comando. Então, é como se a gente estivesse lá digitando esses comandos, tá? Então, a gente tem essa possibilidade de fazer de forma manual, tá? Porque o CLI, ele permite isso. Então, seja GitHub CLI, Vercel CLI. Então, tu vai perceber que as empresas elas estão começando a ir pro lado do CLI e deixando o MCP um pouco de lado. Principalmente por questões de custos, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar sobre isso. Então, o terminal são comandos via terminal que eu posso estar fazendo para executar ações. E tem várias coisas, muitas ações que a gente pode estar fazendo, tá? Então, ele vai lá, executa os comandos via terminal, certo? O agente browser é executado por meio disso e a partir disso ele consegue controlar o navegador, tá? Então, o agente ele executa comandos no terminal, não é um servidor. Então, em um momento que o agente ele vai estar conversando por um servidor, a gente sai disso e acaba entrando em um momento em que o agente ele acaba executando comandos, basicamente dessa forma. E você vai ver a importância disso quando a gente começa a falar sobre os tokens, né? O MCP ele é um grande vilão na questão de gestão de tokens. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no YouTube, né? Aqui no meu canal, que eu falo justamente sobre essa questão de como você pode estar fazendo para economizar tokens. E uma das dicas é você desligar os MCPs desnecessários, porque eles consomem muitos tokens, tá? Então, eu vou até deixar aqui o vídeo, o card, caso você queira assistir depois desse vídeo aqui. Pois bem, MCP gasta muito token. Mas por que isso acontece? Um dos casos é porque a gente tem essa janela de contexto do agente, que, por exemplo, 200 mil tokens, que é o limite que ele consegue armazenar de contexto de janela. Então, a gente tem ali essa questão. E quanto mais poluída está essa janela de contexto, mais tokens vai gastar, porque tem informação ali que o agente ele vai ler a cada vez que você manda outra mensagem para ele. Então, eu tenho aqui dois exemplos de MCPs, tá? Que são os mais conhecidos, que é o Chrome DevTools, que é o que eu mais utilizo. Eu estou migrando para o agente browser, tá? Mas eles têm casos diferentes também, tá, pessoal? Eu já explico sobre isso também. E temos o Playwright MCP, acho que ele é o mais popular, o pessoal mais fala dele, que também é MCP. Então, só ele estarem existindo ali dentro, conectado no seu Cloud Code, eles já estão consumindo uma janela de contexto. O Chrome DevTools, ele já está consumindo aproximadamente 17 mil tokens, ou seja, já foi embora ali 8,5% da janela, em uma janela de 200 mil, tá? O Playwright já está gastando 13.700 aproximadamente. Então, quase 7% da janela já foi embora só em ele estar existindo, certo? Então, você só consegue trabalhar ali com
quase 90% da janela e não 100% da janela que terei disponível para você trabalhar, ok? Agora, quando a gente fala do CLI, são 0 tokens gastos de início, certo? Porque ele não precisa carregar essas informações previamente como o MCP carrega. O máximo que ele vai ter ali vão ser algumas instruções no Cloud.md, por exemplo, para poder saber quando executar essas ações, tá? Então, esse verdinho aqui, eu coloquei aqui, seria contexto livre, tá? Então, se você não tem um Playwright nem um Chrome DevTools instalado, né, ativo no momento, então ele vai ter toda a barrinha de contexto livre. Claro que não vai ser 100%, porque tem outros poréns ali dentro, porém, ele não vai ter esse gasto de tokens bem no início, certo? Ou seja, de forma resumida, antes mesmo de começar, os MCPs já gastam uma parte valiosa do seu contexto. E quanto maior o fluxo, maior o impacto. Mas isso aqui não significa que o Chrome DevTools ele gasta mais do que o Playwright, tá? Isso aqui é apenas a questão do contexto inicial. Agora, quando eu quero falar de questão de gasto mesmo, você vai observar que o Playwright acaba gastando bem mais, tá? Ao longo prazo. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um clique. Eu quero que ele clique um botão em um site específico. Quando ele faz esse clique no botão, ele só vai retornar como, por exemplo, pronto. Ou seja, algo em torno de 6 caracteres que ele vai ter gasto apenas com essa seção. Ele clicou e recebeu de volta um pronto. Foi clicado. Show de bola. Agora, quando a gente fala de Chrome DevTools, fala do Playwright, eles veem muitas informações ali dentro, estruturadas em JSON. Então, um simples clique, você consegue visualizar muita coisa que para você não importa naquele momento, porque você quer apenas um clique, tá? Ou seja, algo que é para ser leve acaba sendo muitos tokens gastos só para fazer aquilo ali. Então, é por isso que acaba gastando bastante, certo? Então, você vai ver que ao longo prazo, o Playwright ele acaba sendo muito mais custoso do que o Chrome DevTools. Então, se você quer saber quando usar cada um deles, eu diria que assim, cara, 80% dos casos você vai estar usando aqui o Agent Browser, a partir desse momento, mas quando você está querendo fazer... Você quer que o seu Cloud Code faça ações para você em sites. Então, você quer preencher formulários, você quer automatizar processos que você faz ali no Chrome. Vou dar alguns casos de uso aqui que a gente pode estar fazendo. Então, assim, é mais quando você quer que ele faça ações ali dentro, automações, faça processos. Então, tu vai usar o Agent Browser, beleza? Tem coisas repetitivas que você tem que ficar fazendo ali frequentemente, cliques, preenchimento de formulários. Então, o Agent Browser ele faz isso muito bem. Agora, quando você quer fazer testes em sites que você construiu, sistemas que você construiu, o Agent Browser ele serve para fazer testes também, tá? Só que o Chrome DevTools ele entra aqui como uma forma de você testar performance, testar a velocidade do site, porque ele consegue verificar com mais detalhes essas informações, tá? Então, o Chrome DevTools não morre, a gente consegue utilizar ele para poder fazer testes, tá? Você pode usar ele para fazer screenshots e ficar analisando algumas outras coisas ali dentro. O Playwright já seria para testes automatizados muito mais complexos, certo? Se bem que o Agent Browser ele pode estar fazendo muitas coisas que o Playwright faz. Então vai muito meio do seu caso de uso. Se o seu projeto já tem um Playwright lá instalado, então você pode manter. Agora, se for começar do zero, eu acredito que o Agent Browser ele já consegue cumprir, né? Então ficaria entre o Agent Browser e o Chrome DevTools. Para fazer automações, fazer testes, verificar se está tudo funcionando, eu usaria o Agent Browser. E para verificar performance e coisas do gênero, eu utilizaria o Chrome DevTools. Como que o Agent Browser ele enxerga a página? A gente tem aqui a página web, tá? Por exemplo, um login. E aí ele faz um snapshot interativo, tá? E aqui ele consegue referenciar cada local como um código, né? Então, por exemplo, o botão entrar, o e-mail, o local da senha, ele vai referenciando dessa maneira aqui. E aí, o agente ele consegue interagir usando essas referências. Então, no próprio prompt comando, por exemplo, ele quer fazer um clique no E1, por exemplo, que é o botão. Então, ele vai fazer esse comando aqui e faz o clique. Então, ele consegue fazer dessa maneira aqui. E aqui é com informações mais avançadas do que seria o Agent Browser, né? Como é que ele funciona, né? A sua arquitetura. Ele usa CLI em host. Então, ele consegue processar os comandos em submilissegundos. Ele consegue usar de maneira persistente o navegador. Então, ele só inicializa uma vez e fica rodando em segundo plano, tá? E aí, ele consegue conectar ao navegador via Chrome utilizando o CDP, tá? Que é o Chrome DevTools Protocol. Isso permite que o navegador continue aberto entre os comandos, que a execução seja muito rápida, que ele consegue ter um estado preservado através de cookies, tá? E menos contexto consumido pelo agente. Mas enfim, falei demais, conceituei demais, vamos para a prática, né?
Vou mostrar agora como é que você pode estar instalando e depois eu tenho alguns casos de uso pra gente estar usando. Pausa rápida. Se esse vídeo está te ajudando, então preste atenção. Tudo que eu mostro no meu canal sobre Cloud Code, eu ensino bem mastigado no meu treinamento Operação Cloud Code. São vários módulos, já são mais de 60 aulas, do zero até você botar uma automação rodando na nuvem 24 horas por dia. Além de framework path, skills, MCPs, rotinas, até mesmo construção de site. O curso não é só teoria, ele é realmente mão na massa. Você vai começar do zero e já vai sair de lá com automações prontas. O link do curso está fixado aqui no primeiro comentário e também está na descrição. Enfim, bora de volta para o vídeo. Estou aqui no VS Code com um projeto do zero que eu criei. Eu nomeei ele de TMP Agent Browser, tá? Então não tem nada aqui. E a primeira coisa que tu vai fazer é pedir para o Cloud instalar para você a CLI. Então tu vai passar aqui para ele a URL do repositório e vai pedir para ele instalar para você, né? Por exemplo, instale este CLI globalmente. Globalmente porque é a recomendação deles, né? Instalar de forma global. Ao fazer a instalação não vai aparecer nada aqui, a não ser que ele faça a clonagem de repositório. Aí aparece aqui os arquivos, tá? Mas se não aparecer nada aqui, ele fala que está instalado. Não se preocupa, é porque ele instalou na raiz. Então, beleza. Vai estar funcionando. Então faça isso, tá? No meu caso aqui eu já tenho instalado. Segundo passo é criar um documento para ser usado como referência, tá? Então vou fazer o seguinte aqui. Eu quero que você crie um documento em Markdown para ser usado como referência para a utilização do CLI do Agent Browser. Então a ideia é que ele crie um documento em Markdown com os comandos, certo? E a partir disso, sempre quando eu pedir para que ele faça alguma coisa, ele já consulta aquela documentação ali e fique mais fácil de executar os comandos. E pronto, o documento criado com sucesso. Vamos abrir aqui o documento para a gente dar uma olhada. Olha só. Então já está aqui todos os comandos que a gente pode estar fazendo. Beleza? Pronto, perfeito. Agora vamos testar se está funcionando. Eu vou pedir para que ele abra o navegador. Então, abra o navegador para que eu possa ver. Esse para que eu possa ver aqui é porque é assim o que acontece. O CLI do Agent Browser, ele por padrão abre o navegador interno, digamos assim. Então você não consegue ver, não abre o seu navegador. Como se fosse um navegador ali interno dele, entendeu? Quando eu falo aqui para que eu possa ver, então ele vai entender que tem que abrir de forma externa. Que é justamente esse comando que ele passa aqui, essa flag, ó. Traço, readded, tá vendo? Quando ele não usa isso aqui, aí ele abre de forma interna. Então, ó, ele já abriu aqui, tá? Ele acabou fechando aqui, não sei porquê. Tá, abriu novamente, tá, beleza. Show de bola. Então, olha só, aqui tá o navegador. E não tem basicamente nada, mas tá o navegador aberto. E é esse cara aqui que o Cloud ele vai conseguir usar para poder fazer as tarefas que a gente pedir para que ele execute. E eu tenho aqui 3 casos de uso que eu separei, interessantes, para que a gente vá testando e você veja o poder que o Cloud pode ter com esse CLI. Cara, o primeiro caso de uso que quero mostrar aqui é o uso dele para poder preencher formulário ou executar quiz, coisas do tipo. Então, eu pesquisei na internet algum quiz fácil de acessar e eu vi esse aqui do IBGE, um jogo de perguntas. Então é um quiz. Eu clico aqui, aí eu tenho um tempo para pesquisar, respondo aqui as perguntas e tudo mais. E eu vou pedir para que o Cloud abra esse quiz e responda. Então vamos lá. Voltar, dando aqui um /clear, para limpar aqui o contexto. Responda esse quiz. Vamos ver se ele vai conseguir responder tudo de maneira correta. Deixa eu só esclarecer aqui para ele uma coisa importante, né? Que é usando o Agent Browser. Como eu não criei nenhum arquivo cloud.md aqui no meu projeto, que aí a ideia de ter um cloud.md é justamente para, caso eu precise fazer consultas no site, usar o Agent Browser como padrão. Nesse caso aqui ele não entende que tem que usar ele, certo? Então ele está usando o WebFetch para tentar fazer a busca, que não é o que eu quero. Quero que ele use o Agent Browser, então eu vou especificar aqui para ele usar o Agent Browser. E bora lá. Então ele já está lendo aqui o arquivo de referência. E aqui no navegador, ó, ele já abriu. Então esse aqui foi ele que fez. Vou até maximizar aqui e vamos acompanhando o Cloud mexendo aqui no navegador, tá? Eu não vou mexer em nada. Então ele iniciou aqui, ó. Ele tem que responder aqui, antes de preencher esses 30 segundos, quais os países que não fazem fronteira com o Brasil. Ele marcou Chile e Equador e deu certa resposta. Excelente. Qual é o estado brasileiro com maior extensão territorial? Ele marcou Amazonas, ó. Acertou. Quem nasce no município de Aracaju é... Vamos aguardar aqui a resposta. Ele marcou Aracajuano e acertou também. Em qual país se localiza a cidadela Inca Machu Picchu? Isso que eu não faço ideia. Ele marcou Peru, acertou. Qual país abaixo é localizado na América do Sul que não é banhado pelo mar? Ele marcou Paraguai e acertou também.
Qual desses estados fica na região centro-oeste? Ele marcou Goiás e também acertou. Segundo o censo 2022, qual a cor ou raça predominante no Brasil? Marcou parda e acertou. E parabéns, você acertou todas as perguntas. Então, questão de preenchimento de formulário. O que não foi um formulário, na verdade, né? Mas a premissa seria parecida. Que no caso é um quiz. Então, ele conseguiu ler o que está ali. Ele conseguiu clicar no quiz, certo? E respondeu de maneira correta. E de maneira rápida também. E aqui ele mandou o resultado final, ó. Com os 7 acertos, as respostas. Aqui ele tirou alguns prints, ó. Então, às vezes, ele tira aqui esses screenshots e armazena aqui. Beleza, tudo certo. Um segundo caso de uso que eu quero que ele faça é que ele acesse o Vindipila na seção Trabalhos Freelance, que é essa página aqui, que aqui é um local onde a gente consegue estar buscando solicitações de trabalhos freelance. E eu quero que ele busque algo relacionado a, sei lá, vamos pegar aqui um tráfego pago, né? Pode ser tráfego pago. Beleza, vamos lá. Vamos dar aqui um clear. Eu quero que você acesse esse site e me traga uma lista de trabalhos freelancers relacionados a gestor de tráfego. Me traga a descrição do trabalho e o valor que estão pagando para isso. Use o Agent Browser. Ele já abriu aqui o site que eu mandei para ele. E vamos ver como é que ele vai estar fazendo para buscar essas informações. Não tem nenhuma aba de pesquisa aqui. Então não sei se ele vai fazer... Ele vai trazer screenshots de cada página, se ele vai usar filtros. Vamos aguardar e ver o resultado. E aqui está o resultado. Encontrada uma vaga relevante, deixou de tráfego pago no Google Ads para a geração de leads. Valor, prazo, descrição. Aqui ele passou aqui uma observação também. Um outro caso de uso também que eu acho interessante é fazer busca no Google Maps e ele conseguir analisar sites, né? Então, por exemplo, eu vou pedir para ele aqui fazer uma busca na internet, por exemplo, clínicas de estética no Rio de Janeiro, por exemplo. E aí ele vai buscar no Google Maps e a partir disso eu vou querer que ele me traga uma lista de 10 para que eu prospecte. E qual que é o requisito para eu fazer essa prospecção? Ter boa avaliação e o site ser um site feio. Então ele vai julgar o site, vai ver que é um site feio e vai botar como um lead qualificado, digamos assim. Então vamos lá. Eu quero que você use o Agent Browser e faça uma busca no Google Maps sobre clínicas de estética no Rio de Janeiro. Eu quero que você analise os sites dessas clínicas que você encontrou e o seu objetivo é me trazer 10 clínicas que possuem um site feio, que seja uma boa oportunidade de eu estar oferecendo serviço de criação de site para essa empresa. Beleza? É isso. Claro que aí no seu caso aí tu vai especificar com mais detalhes e tudo mais, mas vamos ver se dessa forma ele vai conseguir realizar o meu objetivo. Agora é só esperar. Aqui ele já abriu o Google Maps, ó, e já tá fazendo a pesquisa. Agora que eu percebi que eu esqueci de falar para ele, né, pegar apenas clínicas que possuem uma boa avaliação. Eu esqueci de passar essa informação, mas enfim, já tá rodando, vou deixar assim mesmo. E pronto, tarefa finalizada com sucesso. Ele me trouxe aqui, ó, 10. Aqui tá o site. E aqui ele fala o problema principal. Por exemplo, aqui não tem site, é só o Linktree. Aqui é um site vazio quebrado. Conteúdo não renderiza. Seções em branco. Então, por exemplo, vamos pegar esse daqui. Ou melhor, eu vou pegar esse daqui, que ele falou aqui para priorizar, né? 1 e 5. Vou pegar esse aqui que ele falou que tem um template genérico sem imagens. E olha só, realmente é um site bem simples, que dá pra gente trabalhar em cima. Então assim, se você é um cara que trabalha melhorando sites, então esse tipo de automação aqui é interessante. Porque tu vai pedir para que a IA, ela tome uma decisão ali para você. E aí você vai poder também aqui ser mais específico. Vamos supor que você trabalha com um certo padrão. Você só tem um nicho específico, você só quer que tenha um certo tipo de avaliações, para você saber que o pessoal se interessa realmente por uma presença digital. Você quer que seja um site simples. Depois que ele pegar isso aqui, tu quer que ele, sei lá, pegue também contato, pegue ali o Instagram, crie uma planilha no Excel para você. Então dá para fazer bastante coisa com isso aqui, tá? Eu mostrei aqui alguns casos de uso, mas esses casos de uso aqui são exemplos, né? Você pode adaptar de acordo com a forma que você quer trabalhar. A ideia foi só mostrar para você realmente o Claude mexendo ali no navegador, fazendo certas coisas que eu peço para ele, mas aí dependendo da sua necessidade, aí você adapta. E se você quiser focar em
fazer scrapper de sites, aí eu recomendaria você estar olhando esse vídeo aqui, onde eu falo sobre o Firecrawl. Você pode estar conectando o MCP do Firecrawl com o seu Cloud Code e vai deixar essa sua automação muito mais poderosa. Então, já confere lá.